Deus. Oséias capítulo 1, meus amados e queridos irmãos. Aproveitando que os irmãos estão de pé, Oséias capítulo 1. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Oséias capítulo 1, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Como é bom, irmãos, estarmos na presença do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ler alguns versículos de Oséias, capítulo 1. Depois vamos pular para o capítulo 3. Glória a Deus. Aqueles que encontraram a palavra de Deus, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos esperar os irmãos encontrarem. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, irmãos, 3 informações que eu quero dar para os irmãos. Primeira informação que eu quero dar para os irmãos nessa noite, irmãos, é que você vai virar para o seu irmão e vai dizer assim: hoje Jesus liberta o seu coração. Faça isso aí em nome de Jesus. Hoje Jesus liberta o teu. Glória a Deus. Segunda coisa, irmãos, que eu quero falar com os irmãos é que os irmãos, após essa mensagem, têm total liberdade de, ao longo da semana, me mandar textos bíblicos que refutem o que eu vou apresentar para os irmãos hoje. Certo? Glória a Deus. Eu amo teólogos, mas os irmãos podem mandar textos bíblicos que vão refutar o que eu vou estar para os irmãos hoje. Faça igual os crentes de Beré. Amém? Amém? Terceira coisa que eu vou falar depois que nós lemos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão e Acaz, e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jorão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha filhos com a prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e se casou com Gomer, filha de Dimbalim, que ficou grávida de um seu filho, e o Senhor lhe disse a Oséias: põe o nome do menino de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Amém? Capítulo 3, irmãos. Se a situação está ruim para Oséias, pode piorar. Capítulo 3. Capítulo 3 diz o seguinte: e o Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem por outros deuses e amem os bolos de passa sacrificados a esses deuses. Assim, comprei por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela, ele está falando com a esposa dele: você vai ficar comigo por muito tempo, você não vai se prostituir, nem vai se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você, porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi o seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. E os irmãos podem sentar em nome de Jesus Cristo. Terceira coisa, irmãos, que eu quero falar para começar essa pregação é que nós temos um poder. Na verdade, Deus criou um poder, que é o único poder realmente capaz de mudar o mundo, que é o amor. O amor. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante do texto que é o irmão gêmeo de Jeremias, que é o profeta Oséias. O profeta Oséias profetizou aproximadamente 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo, aproximadamente, e o profeta Oséias foi a última voz, o profeta Oséias foi a última apelação de Deus para o reino do norte, as 10 tribos do norte, antes que o juízo viesse sobre eles. Assim como Deus usou Jeremias como a última voz para a tribo do sul, que teve que fazer um tanto de coisa, mandou fechar o templo, Oséias
é o último grito desesperado, usando uma linguagem humana, de Deus em favor de Israel. E Deus, para chamar a atenção de Israel, toma uma medida drástica, toma uma medida que alguns acreditam que é até simbólica. Alguns teólogos acham que não aconteceu, mas devido à evidência dos fatos, Oséias tem o nome, Gomer tem o nome, os meninos têm o nome, tem uma data, tem pesos e quilos, essa história realmente aconteceu. Vamos conjecturar aqui para os irmãos entenderem um dia. Oséias está saindo do culto, nunca tinha ouvido a voz de Deus, e do nada ele ouve a voz de Deus de maneira muito clara. E Deus chega para Oséias e fala assim: Oséias, eu tenho um negócio para falar com você. Eu chamei você para o ministério profético. E Oséias diz: glória a Deus. Qual que é a primeira missão? Eu vou subir no monte e pedir para descer fogo como foi Elias? Não, Oséias. Então eu vou abrir o mar como foi Eliseu? Não, Oséias. Então eu vou ordenar que a praga de gafanhoto vai parar como foi Joel? Também não, Oséias. Aí Deus só vai me mandar para outra terra como foi meu amigo, o Jonas, e eu vou pregar para um povo ruim de coração. E Deus diz também não, Oséias. Então o que o Senhor tem para mim? Eu tenho para você um casamento. Oh, glória, aleluia. O tempo da prova acabou, eu vou casar. Pois então, Senhor, me dê um interesse, me fale as qualidades dessa moça, para que eu possa chegar até ela. Pois é, Oséias, Israel não é muito grande, e você é um cara vivido. Você já ouviu falar de uma tal Gomer, filho de um tal Diblaim? Você já ouviu falar dela? Pois não, senhor, ela não é uma mulher de muita sofisticação na sociedade, ela não desfruta de um respeito entre a comunidade, mas é com ela que eu vou pegar a referência da moça que o senhor preparou comigo, é perto da casa dela que eu vou encontrar a moça que o senhor preparou para mim. Deus fala: não, Oséias, negativo, é com ela que você vai se casar. Oh Deus, eu fiquei sabendo que antigamente ela andava numa profissão um pouco vantajosa, numa profissão um pouco assim respeitada pela sociedade, que ela é uma mulher da vida, que vendia o seu corpo em troca de recursos financeiros, e ela mudou, Senhor, por acaso, ela raspou sua cabeça, fez o arrependimento. Não, Oséias, você vai chegar lá no prostíbulo, vai pedir licença, e para os irmãos que são mais antigos, sabem que tem uma música muito antiga do homem que canta: eu vou tirar você deste lugar. Você vai chegar lá, você vai tirar a moça da casa de prostituição e vai casar com ela. Oh, meu Deus do céu, eu entendi, Senhor. Então o seu amor vai ser transformador. O Senhor vai usar a minha vida para mostrar o seu amor em favor daquela mulher. E quando eu pedir ela em casamento, ela vai se arrepender e vai mudar de vida. E nós teremos um casamento feliz. É assim que vai acontecer, meu Senhor. Oséias, assim, eu vou falar com você, assim, né? Eu vou falar: ó, não, ela não vai mudar. Ela vai continuar se prostituindo, ela vai continuar te traindo, e você vai ter filhos com ela, e a sua obrigação é amar ela do jeito que ela é. Porque o povo de Israel anda se prostituindo, adorando outros deuses. E eu quero que você, que é um rapaz ilibado, você que é um homem de honra, escandalize todo Israel. E quando as pessoas perguntarem por que você foi escolher dentre todas as pessoas a pior para se casar, você abre a sua boca como profeta e profetiza, dizendo que Israel abandonou tudo que o Senhor havia prometido para eles. Você sabe o que Oséias faz? Oséias vai até o prostíbulo. Oséias casa com a prostituta. E Oséias não tem um relacionamento contratual com a prostituta. A Bíblia diz que Oséias ama a prostituta. Ama ela. Passam uns dias, capítulo 2 passa, capítulo 3 passa, já tem Loruan, que é outro filho, já tem um filho com um nome tão grande que eu não sei pronunciar. José chega em casa um dia e fala o seguinte: cadê a mãe de vocês, meninos? Esses meninos não são pela rua aí? Onde é que está a mãe de vocês? Eu fui trabalhar, cheguei, cadê? Como é que está? Onde que eu posso encontrar sua mãe? Ô pai,
Desde o tempo que o senhor foi para a colheita, mãe sumiu na braquiária. Nós estamos aí 3 meses aí comendo na casa dos outros assim, entendeu? E é isso aí, entendeu? É desse jeito. E aí ela vai e Oséias de novo, no mesmo lugar que tirou a prostituta. Chega para ela e fala assim: deixa eu falar para você não está entendendo. Eu acho que o problema do seu problema não é só amor, não. O seu problema é dinheiro. Então faça o seguinte: além de todo o amor que eu te dei, além dos filhos que eu te dei, além da perspectiva de vida que eu pus diante de você, foi insuficiente? Pois bem, quanto que é o preço? O preço do escravo mais caro que você conhece. Quanto que é o preço do escravo mais bem avaliado na nossa região por enquanto? O preço é tanto de prata e tanto de cevada. Pois bem, eu vou pagar para você que foi diante do cartório, que anunciou núpcias comigo, que casou, que viu a gente cantar as músicas. Eu vou pagar para você ser a minha esposa. A minha esposa. Uma vez eu ouvi uma palavra que me assustou e depois de um tempo eu comecei a entender que na verdade a palavra não assustava, era verdade. Que amor escandaloso! O quanto, meus amados irmãos, Deus nos amou. Deus nos amou. E aí, meus amados, às vezes a gente olha para esse texto e fala assim: não, pastor, eu entendo que esse texto se aplica no tempo que eu não conhecia Jesus. Eu entendo que esse texto se aplica no tempo que eu estava longe da presença de Deus. Realmente, eu estava lá em delitos e pecados. E Deus, com um amor tão grande, me amou, me arrancou do pecado e me colocou em lugares altos. Amém. E hoje eu acho que não é tudo isso não. Amém. Pois é. É porque você não se avalia. Deus continua te. Deixa eu dar mais um exemplo para você entender. Imagina, eu não vou usar pessoas reais aqui, porque existem pessoas que podem ser tentadas aos ciúmes, e o coitado do irmão que tem um casamento feliz depois dessa pregação pode sofrer duras condenações. A coitada da irmã que tem um casamento feliz pode sofrer duras condenações, porque você viu lá o pastor não falando, tem que ser não. Mas imagina o irmão Loisberto, casado com a irmã Florentina, e aí todo dia que chega em casa, a irmã Florentina está beijando outra pessoa, e ele é obrigado a chamar a Florentina para dentro de casa, sentar com ela, jantar, ser educado e polido. E aí, a irmã Florentina é uma mulher santa, mas o irmão Lorisberto, Lorisvaldo, Retis Cleison, qualquer nome impossível dos irmãos conhecer alguém, está lá em cima de outra pessoa, trocando carícias, mandando mensagem, tudo isso, e a irmã Florentina vem com todo carinho, traz ele para dentro de casa e ama, sem jogar na cara, sem cobrar, sem nada, continua amando. É uma situação escandalosa. É uma situação que as pessoas dizem assim: larga logo de vez, larga essa mulher, larga esse homem. Pois é, meu querido irmão, mesmo depois que nós viemos para Cristo, na maior parte do tempo nós estamos no mesmo estado. Como assim, pastor? Olá, Jesus, com o seu amor infinito, buscando a gente na casa da prostituição, da preguiça. Eita, larga de ser preguiçoso, vem para cá buscar minha presença. Nós, depois de salvos, Jesus buscando a gente na casa da prostituição, da maledicência, murmurando da vida. Deus, não, vem cá, eu te paguei por um preço tão caro. Nós, e aí, irmãos, os irmãos podem listar os pecados. Quantos pecados a gente fala? Deus nos buscando com amor. Pode, eu te amo. Eu te amo, vem, eu paguei um preço para você estar comigo. Irmãos, diante do amor de Deus, ninguém pode se sentir não amado. Diante do amor de Deus, irmãos, ninguém pode se sentir não querido. Diante do amor de Deus, ninguém pode se sentir, irmãos, assim jogado de lado. Não dá, porque Deus nos ama de maneira profunda. E Ele vai continuar nos amando até o momento que nós nos arrependermos. A pior da história. Deus nos ama profunda. Glória a Deus. Irmãos, ficou claro o quanto Deus nos ama. Ficou claro o quanto Deus nos ofende.
Existe um exercício que quando nós ofendemos a Deus, existe um exercício, irmãos, que não é saudável de fazer, mas você poderia fazer um dia. Um dia você chega e imagina Jesus do seu lado. Imagina Jesus do seu lado. Na verdade, tem que fazer isso todo dia. E você começa a contar, irmãos, quantas vezes você agiu diferente do que Jesus deveria agir. Começa a contar, irmãos, quantas vezes você tomou atitudes, quantas vezes você teve pensamentos, quantas vezes você falou palavras que Jesus não falaria. Começa a contar. No final do dia, o diabo vai tentar te acusar, aí você vai virar para o diabo e falar assim, não existe acusação porque o sangue de Jesus me perdoa de todos os pecados. Certo? Amém? Glória a Deus. Então vamos passar para a mensagem de verdade. Já que nós entendemos, irmãos, o quanto nós somos amados, o irmão Pedro fez uma pergunta. Jesus, o quanto eu tenho que amar o meu próximo? Como é que é, Jesus? Quanto que eu tenho que amar o meu próximo? Só que ele não usou essas palavras, não. Mateus, capítulo 18, versículo 21. Glória a Deus. E agora começa a parte da libertação. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Não, versículo 21. Eu anotei 21. Então, Pedro aproximou-se para Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7? Irmãos, a pergunta de Pedro, continua no texto aberto, não está relacionada a perdão. A pergunta de Pedro está relacionada à vingança. Pedro não está falando sobre perdão. Pedro está falando sobre justiça com as próprias mãos. Ele diz assim: Senhor, todo mundo é humano. Senhor, não há homem que não vale. Já que o Senhor é um mestre exigente, os rabinos dizem que são 3 vezes. Mas já que o Senhor é um mestre exigente, eu vou jogar aqui. Senhor, quantas vezes que se alguém me reclamar, eu posso xingar ele 7 vezes? Se ele me xingar 7 vezes, eu posso xingar de volta. Senhor, quantas vezes que alguém me pedir dinheiro emprestado e não pagar, eu tenho que dar na cara dele? Quantas vezes? 7 vezes, Senhor. 7 vezes. Senhor, quantas vezes que eu tenho que chegar e poder denunciar? Denunciar é verbo de crime, nós não estamos falando de crime. Quantas vezes eu tenho que divulgar para todo mundo que fulano de tal é mentiroso? Quantas vezes, Senhor, quantas mentiras ele tem que me contar? É 7. Na 8ª, Jesus, eu posso, Senhor. Assim, Pedro, eu acho que você não entendeu. Eu não digo que você deve perdoar 7 vezes o seu irmão, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Nosso Senhor Jesus não estava fazendo uma conta. Não era 490 vezes. Em Lucas capítulo 7, capítulo 17, versículo 4, diz assim: se o seu irmão pecar o mesmo pecado, se for um pecado diferente, não vale. Se ele pecar o mesmo pecado 7 vezes contra você no dia, você deve perdoar ele 7 vezes no dia. Irmão Renato, se os meninos jogar casca de ovo na sua casa 7 vezes no dia, 7 vezes. Parece pesado demais, mas Jesus foi e fez assim, uma parábola. Versículo 25. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajuntar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxe um que devia 10.000 talentos. Um talento, irmãos, é aproximadamente 3 milhões de reais. Então, essa pessoa devia 33. Ele devia 3 bilhões de ouro para aquele homem. E não tendo como pagar, o senhor desse servo ordenou que ele fosse vendido
que a sua mulher fosse vendida, que os seus filhos fossem vendidos, e tudo que ele tivesse fosse vendido para pagar a dívida. Então o servo se caindo aos pés do homem, implorava: tem paciência comigo, em tudo te pagarei. Impossível pagar 33 milhões de reais. Mas ele disse que ia pagar. O senhor do servo, compadeceu-se dele e mandou ele embora, perdoando-lhe a dívida. Você pediu para me pagar, eu não vou te pagar, não vou querer a sua cobrança, porque eu te amo. Eu quero você tendo paz no meu reino. Eu quero que você desfrute dos prazeres de ser meu servo. Então vai em paz, que a conta está zerada. Irmãos, presta atenção aqui. A mensagem que eu ia pregar na minha cabeça em novembro, olha para vocês verem como é que é a minha cabeça. Lá no início de dezembro eu estava pensando o que eu ia pregar agora no negócio, mas era sobre os fundamentos da fé. Mas Deus nos conduziu ao longo desses tempos para essa palavra. E os fundamentos da fé, meu amado irmão, presta atenção. O homem devia uma infinidade. Como que uma pessoa chega a dever tanto, irmão? Ninguém deve tanto assim. Como é que, eu devi porque o pneu do carro furou. Eu devi porque faltou comida em casa. O homem não chegava a essa dívida se ele não estivesse gastando o dinheiro do rei de maneira absurda, de maneira desfreada. Talvez ele pegou esse dinheiro e comprou carros e perdeu carros, comprou bebidas e consumiu bebidas. Ele estava gastando de uma maneira que era impossível se gastar. E o homem falou assim: não interessa. Entre o nosso relacionamento, entre eu e você, não tem mais acusação. Eu estou te perdoando. Não interessa quão fundo você foi, eu estou te perdoando porque eu te amo. Glória a Deus. Imagina os servos assistindo a situação. Quão misericordioso é o nosso Senhor. Pode esse homem não valer nada e ele perdoou. Que testemunho maravilhoso. Era para acabar com uma história de vitória. Mas o texto segue. Saindo, porém, ele daquele servo, providencialmente ele encontrou outro servo dele, que estava ali devendo 100 denários. Não, 100 denários são 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho são 3 meses. Considerando a inflação e o salário mínimo, vamos considerar que essa pessoa estava ali devendo R$4.200, considerando o salário mínimo a R$1.400. Está me entendendo? R$4.200. Sim. E aí o homem usa as mesmas palavras que ele usou. E o conservo pega ele e sufoca ele e faz ele cair no chão. E quando o homem está caindo no chão, que devia 100 dias de trabalho somente, uma conta facilmente pagada, ele usa as mesmas palavras: tem compaixão de mim, porque se você for paciente, eu vou te pagar tudo. Ele, porém, não quis ouvir. Ele pegou aquele homem e o lançou na cadeia e mandou ele ser açoitado até que ele pudesse pagar a dívida. Alguém que recebeu um profundo perdão estava disposto a cobrar a dívida do outro. Alguém que foi profundamente abençoado. Irmãos, eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas eu tive. Teve uma vez que eu estava para entrar na faculdade, renovar o período, eu precisava de R$700, irmãos, eu ganhava 430 na época. Eu fiz a minha faculdade no milagre, e aí eu precisava do dinheiro para renovar a matrícula, porque eu não tinha dinheiro para renovar a matrícula, aquele desespero, aquela questão. E como é que faz? Não tem banco para pedir dinheiro, eu não conheço quem tem R$300 para me dar, na verdade era R$700 para me dar, e eu fui para o serviço desesperado, eu fui para o serviço angustiado. Eu trabalhava no mesmo lugar que eu estudava. Quando eu cheguei no serviço, e aí meu nome já tinha um carômetro de maus pagadores, de pessoas que não podiam pagar. Antigamente podia disso.
um homem daquele jeito, e eu cheguei na secretaria para ver se eu trancava a faculdade ou não. Os secretários, os tesoureiros olharam para mim e falaram assim: olha, fulano de tal mandou a gente dar uma notícia para você. Nós temos uma condição especial para você renovar a matrícula. Condição especial para renovar a matrícula, coisa nenhuma. Se parcelar isso em 10 vezes, eu não tenho 10 vezes para pagar de 70, porque mês que vem tem que pagar R$700 de novo. Como é que fica esse negócio? A minha bolsa é só 400, já fica na faculdade. Qual que é a condição especial? Eles resolveram perdoar os seus R$700. Para a secretaria e remover. Era para sair cantando. Eu era novo e eu dei um glória a Deus tão mal na frente do povo, como um rio de mim. Mas assim, minha dívida foi perdoada. Alguém podia chegar e oferecer dinheiro para mim naquele momento. Eu estou perdoado. Pois é, esse era o sentimento do cego. Mas ele encontrou alguém e resolveu cobrar. Deus, com os seus servos, olha a situação do homem. Ele diz o seguinte: os homens vendo aquela situação foram contar para o seu senhor. Então o Senhor mandou chamar aquele servo, versículo 32. Servo, você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo? Assim como eu tive compaixão de você? Indagando o Senhor, o entregou aquele servo aos garrafos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se não perdoarem o seu irmão de todo o coração. Se não houver perdão, irmão, quem não perdoa sofre, 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 sofre e sofre. Primeiro motivo: quem não perdoa fica ruim da saúde. Esse não é o motivo bíblico. Dá um Google e olha. Nem todas as pessoas que adquirem câncer é uma pessoa magoada. Mas a maior parte dos magoados, você chega lá e fazer uma troca, uma conversa. Algumas pessoas que adquiriram câncer tinham mágoas na cabeça. Depressão, ansiedade é fruto de pessoas que não perdoam. Taquicardia, o problema do coração é das pessoas que não perdoam. Mas pastor, beleza, morreu, né? Não perdoou, nós somos fracos. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 diz que quem não perdoa não tem os seus pecados perdoados. Porque o Senhor nos perdoa na medida que nós perdoamos os nossos inimigos. O Senhor perdoa as nossas dívidas nas medidas que nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E se não tem pecado perdoado, não tem oração respondida, não tem presença. Quem não perdoa, irmãos, não pode ofertar. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 diz assim: se você estiver indo para o culto, oh glória, eu vou adorar a Deus, e lembrar que tem alguém que tem uma rusga com você, e lembrar que tem alguém que tem algo que não vai com a sua cara, que lhe tratou mal, que lhe faltou com a palavra, que lhe defraudou financeiramente, larga essa oferta no altar, volta, se reconcilia com ele, porque antes de toda adoração, de todo serviço, de toda oferta, de todo talento, Deus quer o coração. Glória a Deus. Quem não perdoa, dá lugar para a adversário. 2 Coríntios diz o seguinte: o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu não tenho nada com vocês, vocês não têm nada comigo, mas se por acaso alguém tiver magoado comigo aí, eu peço perdão no nome de Jesus, e se alguém tiver magoado comigo, eu já perdoei, para que o diabo não tenha lugar no nosso meio. Meu Deus. Irmãos, Paulo estava não sei aonde,
Paulo viajava, os irmãos estavam em Coríntios, mas uma coisa eu tenho certeza, eles estavam quilômetros de distância, e Paulo tinha medo que o diabo conseguisse atuar na vida, porque estava faltando perdão. Eu posso estar a quilômetros de distância de uma pessoa, eu posso estar a quilômetros de distância de uma situação, mas se eu não perdoar, o diabo vai ter liberdade de fazer o que ele quiser na minha vida, na minha casa. Quem não perdoa, Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15 diz assim: quem não perdoa, a palavra de Deus diz o seguinte: irmãos, seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, vigiando em todo o tempo para que entre vós não nasça uma semente, uma raiz de amargura, e ela frutificando traga mal a muitos. Irmão, imagina você ser privado da graça de Deus. Irmãos, não vai haver isso no céu, porque não vai acontecer. Mas imagina, irmãos, no céu, a pessoa que vendeu droga a vida toda entrar. E nós que estivemos na igreja 30 anos, não entrar. Irmãos, o exemplo mais chocante, o pedófilo, o homicida, o traficante entrar. E nós não entrarmos, porque resolvemos nos privar. Leve, é sempre difícil, pesado e cansativo, porque Deus está despejando, e não para de despejar amor sobre nós, compaixão sobre nós, e nós estamos abrindo o guarda-chuva do rancor e da alma, para não sermos, do rancor e da mágoa, para não sermos molhados pela chuva. Nesse momento, vem um momento que o diabo, sendo um dos melhores teólogos que eu conheci, começa a dar as suas sacadas teológicas. Quais são as sacadas teológicas? Eu exerço um perdão inteligente. Eu exerço uma capacidade maior. Pois é. Talvez você não saiba que você tem rancor de algumas pessoas. Enquanto eu estava orando e me preparando para essa palavra, eu vi uma ministração muito interessante. Que o pregador conseguiu mostrar se você tem ou não rancor. Se você precisa ou não precisa perdoar. A história é a parábola do filho pródigo. Pastor Douglas Gonçalves Filho. O filho pródigo, os irmãos já sabem. Pega tudo que tem do pai, declara o pai morto. Uns anos atrás, quando eu era novo, eu li um livro explicando as parábolas de Lucas, e ele dizia bem claro que ninguém teria coragem de pedir a herança quando o pai estivesse vivo, porque era literalmente dizendo: pai, eu quero que o senhor morra, o senhor demorou demais para morrer, mãe morreu já tem muito tempo, o senhor demorou a morrer, então eu estou com pressa, então o senhor me dá a herança, assim, descaradamente. Então beleza, toma o filho, vai. E ele vai e gasta dissolutamente tudo, gasta de maneira irresponsável tudo, passa fome, decide voltar. Quando ele volta, o pai abraça ele, coloca ele em posição de filho novamente, faz uma festa. Enquanto a festa está acontecendo, o pagode está rolando, o churrasco está em alta. Chega o filho pródigo, o filho mais velho, e pergunta: que palhaçada é essa? Que situação é essa aí? O que está acontecendo aí? E alguém chega e fala assim: seu pai resolveu matar um cordeiro para celebrar o seu irmão que estava morto e ressuscitou. E o filho pródigo assim, o filho mais velho chega e fala: pai, há tanto tempo eu trabalho com o Senhor, há tanto tempo que eu estou com o Senhor, e o Senhor nunca me deu um cabrito magro para poder festejar com os meus irmãos. E este homem que gastou seu dinheiro com prostitutas vem e o Senhor traz um cordeiro gordo para ele, e o pai joga na cara do filho mais velho a obviedade da história: meu filho, tudo que eu tenho é teu, esse filho não tem nada não, tudo que sobrou é seu, entra
E a parábola termina com o filho mais velho no monte da festa. Como eu sei se eu tenho rancor de alguém? Eu tenho rancor de alguém se eu tenho contado matematicamente todas as vezes que a pessoa errou. Eu consigo computar, eu consigo dizer, eu consigo relatar quantas vezes que meu colega de trabalho fez um comentário inapropriado para mim, quantas vezes que meu marido chegou frio em casa, quantas vezes que a minha esposa me rejeitou. Eu consigo contar quantas vezes que o pastor foi indiferente comigo. Eu consigo contar, porque o filho mais velho contava as coisas aí, o Senhor nunca me deu. Como que eu sei se eu tenho rancor contra alguém? Eu sei se eu tenho rancor contra alguém, se eu estou sempre pronto a comparar o meu melhor momento com o pior momento da pessoa. Eu jamais falaria tal coisa. Eu jamais pegaria tal coisa. Eu jamais faria tal coisa. Eu jamais deixaria de cumprir a minha responsabilidade. Eu jamais. E Deus está falando assim, você jamais isso. Mas isso você faz todo dia. Eu nunca abandonei o Senhor. Quando que nós temos rancor de alguém? Quando nós conseguimos colocar na pessoa defeitos que ela não tem. Irmãos, vou dar um desafio para os irmãos. Lê toda a parábola do filho pródigo e me diz aonde que o filho pródigo deitou com Jesus. Lê toda a parábola do filho pródigo e me diz aonde que o filho pródigo se relacionou de maneira inadequada. A Bíblia diz que ele gastou o dinheiro dele de maneira dissoluta, mas a palavra prostituição não está lá. A gente tem rancor de alguém quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, que? Fulano que mentiu para mim é o mesmo que rouba. Fulano que fez isso para mim é o mesmo que faz tal coisa. Fulano que... olha, se a pessoa tem coragem de fazer isso, é claro que ela tem coragem de fazer aquilo. Quando eu sei que eu tenho rancor de alguém, quando eu não quero, eu não procuro, eu não aceito estar no mesmo lugar que aquela pessoa. Irmãos, eu estou pregando para os irmãos aqui, eu só consegui pregar essa palavra, porque durante esse período Jesus promoveu um encontro que eu queria fazer há muito tempo. Eu consegui abraçar alguém, olhar no olho, para saber se estava tudo bem. Se o coração o perdão que eu julgava ter lançado no meu coração era de fato um perdão, irmão Enos, ou se eu estava me enganando verdadeiramente, achando que estava tudo bem. Irmão, que saudade. Você está bem? Estou bem. Ele não sabe, ele nem vai saber, mas glória a Jesus. Hoje eu sei que realmente eu perdoei. Irmãos, fizeram uma pesquisa que existe 30% de aumento da produção, irmão Ricardo. Atraso da produção, irmão Ricardo, porque as pessoas se evitam no trabalho. 30%. Todo mundo tem aquele colega que se evita da volta, se atrasa a obra toda. Se você conta os erros do seu próximo, se você se compara com o seu próximo, se você coloca palavras de difamação no seu coração, irmãos, contra o seu próximo, e se você evita estar na presença dele, você precisa perdoar. E como eu perdoo? A resposta é simples. Você perdoa a pessoa como Deus te perdoa. Amém. Acabou a pregação. Você perdoa a pessoa, pergunta: Deus, quando o Senhor me perdoa, o Senhor me quer na sua presença ou não me quer na sua presença? Te quero na presença, filho.
Quando o Senhor me perdoa, o Senhor me lança em encara os meus pecados, ou o Senhor joga no mar do esquecimento? Eu jogo no mar do esquecimento. Oh Deus, quando o Senhor me perdoa, o Senhor zera a conta da bênção. Tipo assim, eu já errei demais. Você vai ser salvo, mas a partir de agora não tem oração respondida, não tem ajuda. Eu não precisa contar comigo. O Senhor fica me abençoando. Não, o Senhor fica me abençoando. A pastor não ficou claro. Então a gente aprende a perdoar como o pai do filho pródigo. Como que a gente perdoa igual o pai do filho pródigo? O pai do filho pródigo não foi atrás do menino, mas estava todo dia esperando o menino voltar. Deus, eu estou magoado com alguém, Senhor. Senhor, alguém me magoou, mas me dá a oportunidade de reconciliar. 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 Como que o pai do filho pródigo fez? O menino apareceu de longe. Irmãos, tem alguns detalhes na Bíblia que são muito interessantes. E para não ficar exaustivo, você não vai encontrar um ancião vencido no Oriente Médio correndo. Correr, irmão, é falta de respeito. Correr, irmão, é coisa de menino. Um homem anda e anda devagar. Quanto mais devagar a pessoa andar, mais importante a pessoa era. Mas esse menino resolveu aparecer. Vai que ele decide desistir do que está fazendo. Eu vou correr atrás dele e abraçar ele e demonstrar o meu amor. A gente perdoa quando a gente corre atrás da pessoa que nos magoou e mostra amor. A gente perdoa, meus amados irmãos, quando a gente devolve à pessoa a posição que ela tinha no nosso coração antes de errar. Vou falar uma coisa para impactar, mas vamos entender. Existem casamentos que depois do adultério, infelizmente, nós somos pessoas de restauração. Mas antes do adultério, depois do adultério, seria melhor. Aí não fala assim, segue sua vida. Depois do adultério, seria melhor o irmão falar assim, segue sua vida. Sabe por quê? Porque dentro de casa, o que adulterou, está indo para o céu. E quem sofreu o dano está indo para o inferno. Porque assim, como é que é? Você fez tudo isso comigo e agora você vai agir assim. Como é que é? Você faltou comigo e agora você vem com esse papo. Como é que é? E aí, irmãos, eles vão um contexto que não é nosso. Você não está ofertando e agora você vai pedir ajuda. Quem não ouviu um negócio desse? Vai lá na secretaria e pergunta quanto que fulano já deu de oferta e pega a oferta dela e dá para ela agora. Ô, pastor, nunca deu oferta, então vai ficar sem ajuda. Meus queridos e amados irmãos, quando a gente devolve a posição que a pessoa tinha antes do erro, nós perdoamos. Eu tenho amigos que já me feriram profundamente e continuam os meus amigos, porque eu sei que o plano de Deus para nós é muito maior do que as falhas dele comigo. Eu já magoei profundamente os meus amigos e nós continuamos amigos, porque eu sei que o plano de Deus é muito maior do que isso. Vou dar uma dica, irmãos, que não de um versículo pronto. Sem ser soberbo, quando eu vou preparar uma pregação, eu tento ler todos os versículos que falam sobre o tema. É tanto que o Antigo Testamento fala pouco sobre perdão entre o próximo. Fala mais sobre o perdão entre Deus e nós. Depois vocês vão dar uma olhada. Mas quer saber uma coisa, irmãos? O diabo vai sempre colocar a pessoa que Deus escolheu para você ajudar para te magoar. O diabo vai sempre colocar a pessoa que Deus escolheu para te ajudar, para te
mágoa. Porque se ele romper os relacionamentos, a obra de Deus se rompe. E por último, fica de pé em nome de Jesus. Estudando sobre perdão, irmãos, existe uma coisa que me deixou abismado. Romanos capítulo 12, versículo 19, diz o Senhor: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Amontoa um braço sobre a cabeça dele. Não pagai o mal com o mal, mas com bem. Com bem. A pessoa te bateu, você abraça. A pessoa te roubou, você dá. É mal com bem. Senhor, por que isso acontece? Porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Não é você que pertence à vingança. É a mim que pertence a vingança. E se ele se arrepender, não tem vingança. Porque eu não tenho prazer em me vingar do ímpio. Porque eu quero que a vida dele chegue à salvação. E por que isso te assustou, pastor? Pois é. Me assustou porque havia um anjo no céu que não entendeu qual que era o seu serviço. Qual que era o serviço? Deus chegou para Lúcifer e falou com Lúcifer: o seu serviço é adorar e o meu serviço é governar. O seu serviço é cantar e o meu serviço é sentar no trono. O teu serviço é se curvar e o meu serviço é mandar. O teu serviço é ensinar esses anjos a louvar, como diz a mitologia cristã. E o meu serviço é receber adoração. Um dia ele chegou e falou assim: pode parecer. Você não acha que se eu estivesse lá eu governava melhor? Então vocês me adoram, a gente toma o lugar do adorador e tá beleza. E o final do diabo os irmãos já sabem. Pois é. Deus em todo o Novo Testamento, leia e me apresente versículos contrários se você puder. Em todo o Novo Testamento, o serviço de vocês é amar e o meu serviço é julgar. O seu serviço é amar e o meu serviço é fazer justiça. O seu serviço é levar na cara e o meu serviço é julgar aquele que ofende. O seu serviço é andar 2 milhas e o meu serviço é andar, olhar os seus passos. O seu serviço é atrair orar por aqueles que te maldizem, e o meu serviço é converter a sua oração em bênção. Eu acho que os irmãos já entenderam. Quando eu não perdoo, quando eu quero punir, quando eu quero me reservar, eu estou dizendo: Deus, o Senhor está fazendo serviço de rei. O Senhor não entendeu o serviço. O Senhor não entendeu quando eu estou sofrendo e eu preciso mostrar para as pessoas que me ofenderam, que me machucaram, o que elas merecem. E aí Jesus fala assim: eu acho que quem não entendeu foi você. Você não sabe o quanto meu filho sofreu por você. Você não sabe o quanto que eu tive que suportar a dor de ver ele cravar a cruz por você. Você não sabe quantos demônios foram vencidos por você. E você vem achar que a sua sabedoria é maior que a minha. Então se contente e deixa passar. Abraça o irmão que está do seu lado agora, em nome de Jesus. Em 2000 aconteceu um fato inusitado. Um serial killer entrou na escola dos Armistes, aquele povo que usa um chapéu nos Estados Unidos, abusou das meninas, matou as meninas e se suicidou no local. Passou 2 dias, estava acontecendo o velório do serial killer e só estava a viúva do velório lá olhando para o corpo. Daqui a pouco começa a surgir um monte de carroça, que eles não andam de cavalo. A comunidade toda que foi agredida foi para o velório do homem e estava lá chorando com a mulher pela morte do homem, e a mulher ficou abismada, e
todo mundo perguntando, e os repórteres perguntaram, por que você veio aqui? E eles responderam, dizendo assim, por que a gente não viria? Ele fez mal a vocês, ele matou as filhas de vocês, ele fez isso. Ele fez tudo isso por nós. Mas nós fizemos muito mais por Cristo, ele nos ama e nós viemos aqui. Graça e redenção é o nome do Filho. Irmãos, se nós sairmos pelas ruas e conversarmos com os nossos irmãos cristãos ao longo da história, não foram poucas vezes que nós vimos santos beijar a mão de homens que mataram sua família. Os santos beijados se tornaram salvos. Não foram poucas vezes, meus amados irmãos, que nós temos testemunhos de pessoas que, meus irmãos, sustentaram a família de pessoas que lhe causaram danos financeiros. E eles não são a exceção, irmãos, é a regra. Dá para mudar tudo no Evangelho, dá para mudar o jeito de louvar, dá para mudar o jeito de pregar, dá para mudar a cor da parede, dá para mudar a bandeira do horário de culto, dá para mudar a língua que se fala a palavra, dá para mudar tudo, mas uma coisa que não dá para mudar no cristão é que o cristão continua perdoando os que lhe ofendem e amando, como Gomer foi amado por Oséias, os seus inimigos. Você vai orar. No original grego, a palavra é deixar. Perdão é deixar. Você vai deixar. Porque você não é governado pelas suas emoções. Existe um Deus que está no controle. E você vai amar os seus inimigos, porque você é filho do céu. Oremos, soberano Deus, eterno Pai. Meu Deus, eu sei, meu Deus, que são muitas, meu Deus amado, as aflições de seus servos. Eu sei, meu Deus, que tem feridas abertas, meu Pai, causadas, meu Pai amado, pelo dinheiro. Eu sei que tem feridas abertas, meu Pai, causadas, meu Pai, por palavras. Eu sei que tem feridas abertas causadas por danos, meu Pai. Eu sei que tem feridas abertas causadas pela indiferença. Eu sei que tem feridas abertas causadas por abusos, meu Pai. Eu sei, meu Deus, amado do Senhor, mas o Senhor também sabe, meu Deus. Meu Deus, amado, nós estamos pegando um fardo pesado demais, meu Deus. Tentando resolver com as nossas mãos, meu Pai, e a nossa força é pouca, meu Pai. Mas pelo poder da tua palavra, não pelas obras da carne, para que não sejamos enganados, mas pela palavra e pelo Espírito Senhor. Nessa noite, meu Deus, nós queremos amar, meu Deus. Nessa noite nós queremos abrir a porta, meu Pai. Nessa noite nós queremos restaurar relacionamentos, meu Pai. Nessa noite nós queremos construir pontes, meu Deus. Meu Deus amado Senhor, para que o diabo, o inferno, o mundo e os demônios, meu Pai amado, não tenham poder sobre nós e sobre a nossa igreja. Deus, tem restauração ao nosso coração. Deus, tem restauração para a nossa vida. Deus, para ser galagai, choremande, serei, jogou palavra graça. Você não foi chamado para viver como o mundo vive. Você foi chamado para viver como Cristo viveu. Receba essas bênçãos em nome de Jesus Cristo e pode sentar adorando Jesus. Antes de concluir, eu vou pedir para você fazer uma prova. Estou usado, vou para frente.
Deus, eu vou deixar evidenciar o meu perdão. Eu vou deixar evidenciar o meu amor. Se isso estava me travando, Pai, me abençoa de alguma maneira para que eu veja. Simples assim. Simples assim. Amém? Amém. Agradecemos quem participou do programa e queremos ver aqui presencialmente.